Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Hora das Estrelas. No nosso programa de hoje vamos receber uma estrela. Ela é fazedor e formador de outras estrelas. Sidónio Malamba de Carvalho Inácio nasceu a 5 de junho de 1979. É gestor desportivo e ele hoje vai contar-nos um pouquinho sobre a sua experiência e o que, afinal de contas, tem estado a acontecer no mundo dos desportos. Olá, Malamba, como é carinhosamente tratado? Bem-vindo! Prazer é todo meu e penso que estaremos nesse período a falar um bocado de mim. Exatamente. Muito obrigado por teres aceito o convite já agora. Prazer é todo meu, como já disse atrás. Olha, Malamba, eu tenho aqui um resumo todo da tua vida e uma biografia enorme que tu começaste a trabalhar antes de eu ter nascido. Tem aqui coisas que eu tenho que falar que são de antes de 99, pelo menos, porque tem aqui 92 a 95, onde estiveste a fazer o ensino médio em Ciências Sociais pelo PUNIV, e em 1999, onde finalmente nasci, fez o curso de Atualização Informática em Braga, Portugal. Que recordações é que tens desta fase da tua vida? Bem, foi um período um tanto quanto difícil, né? Digo, porque nesta altura já não tinha o meu falecido pai. E foi uma altura em que todos nós lá em casa tínhamos que fazer qualquer coisa para poder então ajudar naquilo que eram as responsabilidades com a mãe, né? Na altura, né? Nós somos muitos irmãos, somos 9. Neste momento já somos 8 agora, porque faleceu uma irmã minha. E era aquele período de transição, não é? Todos tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar a mãe em casa, já que ela também, na altura, já era aposentada. Portanto, digo que foi um período difícil, mas como já tínhamos uma certa orientação básica, que ajudou-nos, ajudou-nos porque os meus irmãos a traçar então um trajeto um tanto quanto menos difícil, não é? Mas pronto, são as recordações que têm desta fase. Nesta altura, exato. Além de um grande poder de comunicação, os seus colegas caracterizam-no como um responsável profissional com uma elevada responsabilidade, rigor e disciplina. O que está por trás disto tudo? É verdade, porque se calhar porque também fui tão cedo, muito cedo, já fui obrigado a muita responsabilidade, não é? Como disse atrás, perdi o pai muito cedo e desde muito cedo tivemos que ajudar em casa cada um de uma forma. Comecei a lecionar aos 14, 15 anos, ajudando a minha tia, na altura irmã da minha mãe, como explicador. Qual era a disciplina? De língua portuguesa e geografia. E por isso este grau de responsabilidade que desde muito cedo tive que aprender, tive que muito rápido abraçar, não é? Fez de mim então, acompanhou-me neste trajeto e quando atingi o profissionalismo no desporto, isto já vinha comigo. E claro que fui pondo em prática também nesta fase da minha carreira desportiva. E aí os meus colegas então sempre apelidavam-me como, pronto, ele é o líder, ele é que ajuda mais o treinador, enfim, e foi assim durante toda a minha carreira. Tens um percurso completamente que orgulha qualquer pessoa. Eu acredito que o teu pai, onde quer que esteja a esta altura, deve estar super feliz, não é? Porque em 2010 está em curso o teu mestrado em Gestão de Sentido Desportivo em Bircham International University. Está em curso ou terminou? Está em curso, termina já, estou na fase final. Graças a Deus. De 2010 a 2012, tornou-se bacharel em treinamento desportivo pela mesma universidade. De 1992 a 95 foi o que acabamos de dizer. Em 2005 conseguiu o curso estágio de observação no Cruzeiro Esporte Clube do Brasil. Foi uma ótima experiência porque nesta fase, depois de terminar a licenciatura, não é? Estávamos em fases de análises, fases de preparação, enfim, e carecia, não é, de algumas experiências internacionais.
E nesta altura, então, o clube, na altura, eu já estava no Petro, claro, pagou-nos então esta formação, não é? No Cruzeiro, fui para o Cruzeiro do Brasil fazer um tempinho, né? E depois para Portugal também, e foram experiências muito boas que vieram acarretar muito mais ainda aquilo que eu já tinha como licenciatura. Tudo isto vai sendo uma bagagem para, em 2013, fazeres uma formação em gestão executiva de futebol, isso em Lisboa. Exatamente, não é? Porque depois, já no final, ou depois de terminar a carreira desportiva como um jogador, precisamente, passei a ocupar o cargo de diretor desportivo. E claro, gestão desportiva fazia parte ou faz parte daquilo que eram as minhas atividades. Daí então ter que passar por essas experiências. Em 2015 participaste do Congresso Mundial dos Treinadores de Futebol em Sevilha, Espanha. Pois foi. Isso era a continuidade daquilo que era. É porque eu estou aqui todo a viajar neste percurso histórico, porque é um orgulho. Tem aqui anos de 2012, 2018, 2012, 2016, 2006, 2007, 2011, que eu, na verdade, gostava também de conscientizar as pessoas que estão lá em casa todo este percurso, porque participar do Congresso Mundial não é um nacional, mas é o Mundial de Treinadores de Futebol em Sevilha. Só para clarificar as pessoas, é que o Malamba Inácio trabalha diretamente com o futebol e o basquetebol agora, não é? Bom, agora trabalho com as modalidades todas do clube, né? São 3 agora de eleições, que é o futebol, o basquetebol e o handball feminino, mas no geral eu trabalho com todas elas, porque faço parte agora, estou a gerir o departamento de associativismo, comunicação e marketing. E isto congrega todas elas no clube, não é? Mas dizer que foi uma experiência muito particular e muito proveitosa, não é? Fazer parte deste congresso mundial lá em Sevilha, em Espanha, onde tive contacto com várias experiências internacionais de quase todo o mundo. Veio profissionais do mundo inteiro, espanhóis, franceses, ingleses, enfim, e pude ter este contacto com a realidade internacional de gestão desportiva. Esta experiência em 2013, mas agora estás como diretor da área de comunicação, não é? Do Petro de Luanda, mas no ano de 2012 já foste diretor para o futebol sénior do Petro de Luanda. É verdade, assim que terminei a carreira propriamente no campo, passei logo para este lado de gestão desportiva como diretor de futebol. Já nunca mais quiseste deixar de ser diretor, porque de 2012 a 2018 depois passas para diretor para o futebol de formação do Petro de Luanda. Exatamente, porque também tendo em conta a minha digo que a minha formação desportiva, não é? Então foi muito mais fácil colocarem-me nessas posições, porque eu estava sempre a conciliar o futebol com a parte académica. Então, assim que terminei no campo, rapidamente então conseguiram colocar-me como numa posição Exato. De direção. Foi 3 vezes consecutiva campeão de girabola pelo ASA. Que recordações é que tem desta época? Eu, por acaso, não sei jogar futebol, mas gostaria muito. Bem, é tão somente a modalidade mais popular do mundo. Portanto, puxando aqui a brasa para mim. Mas dizer que eu comecei a carreira desportiva no ASA, não é? Porque também, na altura que fui para o Petro, não fui aceito nos testes, eu não passei nos testes, não é? Então daí fui para o ASA, onde consegui um lugar através da minha irmã que já trabalhava no ASA, não é? Uma cunhazinha, entre aspas. O padrinho na cozinha. E consegui então um lugar na formação, nos júniores do ASA, onde comecei a minha carreira como futebolista e tão rapidamente, aquilo foi quase que meteórica, tão rapidamente comecei a jogar nos séniores, né? Fiz apenas 1 ano e meio nos júniores e subi logo tendo em conta aquilo que eu tinha, a minha capacidade, e depois fui logo para Portugal. Fui contratado para jogar em Guimarães,
fruto de uma participação que eu tivera feito a nível da seleção nacional, onde fui considerado o jogador revelação de um torneio internacional em Toulon, pela seleção nacional. E daí então fui para Portugal. Toulon, isso é México, não é? Não, este é França. França, ok. Toulon. Porque França. talvez está Toulon. Exato. E assim, quando regresso de Portugal para cá, é que consegui então ir para o Petro de Luanda. Sim, isso no período de 2007 a 2011. Claro. Onde 2 vezes sagrou-se campeão do Girabola Nacional. Exatamente. Girabola é nacional. Exato. Depois de 3 títulos pelo ASA, consegui depois 2 pelo Petro. E onde terminei a minha carreira no Petro, né? Depois de vários títulos, tanto pelo ASA quanto pelo Petro. E abracei então a carreira do gestor desportivo. É assim, Malamba, desculpa-me retroceder. Sem É problema. que eu, na verdade, preciso que me digas quem é, na verdade, o Malamba, Inácio. Bom, Porque eu estou aqui a degustar desta biografia toda. Eu estou cada vez encantado a conhecê-lo mais, porque diz-me do Petro, depois vamos para o ASA, depois saímos do ASA, já passou pela seleção e isso aqui só estamos a falar ainda do futebol. É verdade. Conta-nos um pouquinho, na verdade, quem é. Bem, aliás, no princípio já pudeste disse falar. Sidónio Malamba de Carvalho Inácio, vulgo Malamba, não é? Eu tive sempre uma formação, digo, familiar, um tanto quanto rígida, por parte dos meus pais. Comecei a jogar futebol muito tarde, muito por culpa da minha mãe, que não me deixava jogar, por causa da não conciliação entre o futebol e os estudos, né? Porque na altura só se treinava de manhã e eu estudava também de manhã. E era uma dor de cabeça para a minha mãe, porque eu ia para o jogo e ela tinha que me buscar, a buscar de mim pelas orelhas para ir para a escola. Enfim, meu pai faleceu muito cedo e teve ela que fazer o papel de pai e mãe. Foi pior. Pior entre aspas, porque hoje consigo então perceber e dar graças a Deus pelo facto dela ter se comportado daquela forma. Por isso então comecei tarde, porque tive que dar primazia aos estudos, não é? E o sonho de qualquer pai. Acaba os estudos. Exatamente. Então só muito mais tarde, quando já podia conciliar, né? Estudava de tarde, já nesta altura no PUNIV, ensino pré-universitário, então podia treinar de manhã, porque estudava de tarde. Exatamente. Então, a minha vida foi sempre essa divisão entre a parte académica e a parte desportiva, porque eu adorava a bola, adorava jogar futebol e cresci nestes 2 meios, não é? E tive sempre uma família que também, os meus irmãos sempre me apoiaram, tanto num lado quanto no outro, porque eles... Depois da mãe também ter percebido que ele consegue conciliar o futebol e a escola, a pressão está tudo bem. foi menor e foi diminuta, porque também os meus irmãos mais velhos também foram todos eles e ainda são desportistas. Os meus irmãos os 2 mais velhos são do futsal, a seguir são do handball, as minhas irmãs. Enfim, então puderam ajudar-me neste aspecto e fazer também compreender a minha mãe, né, que era possível. Daí então eu consegui com uma certa... menos força. Difícil, porque tinha ajuda sempre dos meus irmãos, tinha ajuda familiar. Uma vez ter começado no ASA, o ASA atualmente encontra-se numa posição menos vantajosa no nosso futebol nacional. Na sua visão como diretor, o que acha que pode estar na base deste posicionamento atual do ASA? É a conjuntura social atual do país, enfim, do mundo em geral. Claro que as dificuldades financeiras, isto fez com que muitas premiações desportivas estejam com muitas dificuldades, não é? Até porque o nosso desporto no país muito dificilmente gera alguma receita. Então os clubes muito dificilmente conseguem vir si só ajuda do Estado, ajuda do governo ou de algumas empresas, não é? E nesse quase muitas equipes estão a passar por momentos muito difíceis e estão mesmo à beira, se calhar, de falências e acabar por desistir. E por daí então o ASA baixar muito, porque na altura, quando tinha alguma capacidade financeira, era uma equipe do top.
não só no futebol, como também no basquetebol, porque foi campeã nacional durante muitos anos também. Emergiram jogadores que tiveram grande abrangência a nível nacional, como o Miguel Lutonda, jogaram no ASA e foram campeões pelo ASA no basquete. O handebol mesmo também, feminino, também foi campeão durante muitos anos. E à medida que o tempo foi passando, a situação foi ficando muito mais difícil a nível financeiro e os jogadores foram saindo. Claro que cada um vai procurando... Vai buscar onde consegue subsair melhor a aventura. Exatamente, os jogadores em todas as modalidades foram saindo, foram à procura de melhor desportiva, melhores condições financeiras, outros clubes que ofereciam estas condições, não é? E a equipe foi morrendo, foi caindo, infelizmente está numa situação que muito dificilmente conseguirá sair se não tiver ajuda de outrem, não é? Exatamente. Esta é a situação atual do ASA. Muito bem. Olha, Malamba, eu quero agora deixar um pouquinho o ASA e a tua posição de diretor e falar um pouquinho mais sobre ti. Quem foram na altura as tuas maiores ou inspirações no futebol? Bom, nacional, eu tinha uma inspiração que... A minha primeira paixão desportiva sempre foi o futebol, não é? E tinha algumas referências a nível nacional na altura. Já com 8, 9 anos, que era um jogador já naquela altura que sobressaía muito, que era o Mendinho, que era um jogador que jogava no Inter de Angola, Interclube. E era a minha maior referência naquela altura. Depois daquilo era o Abel Campos, era o Ndung do Jesus, mas a primeira referência foi o Mendinho, que era do Interclube, não é? A nível internacional, claro, estava a emergir na altura o Maradona e não tinha como, quem era do futebol não tinha como. Era e é para mim a maior referência a nível de futebol, não é? Portanto, fui crescendo seguindo o Maradona. Hoje continuo sendo fã, claro que surgiram outros jogadores, né? E era isso que eu ia perguntar, hoje em dia, Messi ou Cristiano Ronaldo? Isso é uma pergunta muito difícil, mas para quem está dentro do mundo esportivo, em particular o futebol, eu aprendi a gostar da forma que os dois atuam, não é? Disse aí porque não é possível você gostar dos dois, eu consigo gostar dos dois. Eu também acho que é possível. Sou muito fã dos dois, cada um tem características diferentes. Eu gosto de um porque é super apaixonado, tem uma garra, vai atrás dos seus objetivos de uma forma muito particular. É fácil depois dizer quem é, que é o Cristiano Ronaldo, não é? E isto inspira todo mundo. E o Messi, que tem aquela capacidade já nata, nasceu com aquele dom, então torna as coisas muito fáceis, parecem ser muito fáceis aquilo que ele faz. E portanto, eu sou fã do Real Madrid, sou fã da seleção portuguesa, sou fã muito facilmente, sou do lado do Cristiano Ronaldo, mas não consigo ignorar o Messi, não tem como, tendo em conta a capacidade que ele tem, não tem como ignorar. O que acha para si que está na base de ser um grande profissional de desportos? Tem que ser muito disciplinado. Aliás, em qualquer parte hoje da nossa vida, nós temos que ter uma disciplina muito rigorosa para poder alcançar qualquer objetivo. Você mesmo, na tua profissão, se não for disciplinado, enfim, com horários, com alimentação, com tudo. A alimentação, digo, porque hoje a aparência é muito importante em qualquer esfera da sociedade, em qualquer parte. Olha, até há pouco tempo estava a perguntar, não está inflamado na câmara? Então, hoje, a alimentação, a disciplina, o rigor na alimentação, a disciplina nos horários, a disciplina a fazer com que tudo esteja alinhado nos trinques, é muito importante. Estar tudo ali bem... E torna-se muito mais fácil quando tu tens as coisas muito bem organizadas, não é? Parece que as coisas vão sair com maior facilidade quando você prepara, quando você idealiza com antecedência tudo. E depois é só ir fazendo. Hoje em dia acredita que já se vive do futebol? Sim, porque se for, e volto a repetir, super disciplinado, se tiveres um rigor em tudo que você fizer, vai ser um desportista de eleição. Sendo um desportista de eleição, vais ter um salário mais ou menos que dá de acordo com a sociedade, de acordo com a realidade angolana, e então poder fazer a tua vida com mais
ou com menor difícil. Entre prémios consecutivos no Girabola, dentro do ASA e do Petro, como é que define a sua carreira enquanto futebolista? Bem, eu consegui... Eu como no ativo, como jogador, eu tive mais tempo no ASA. Então consegui também mais títulos. Porque tive a sorte de apanhar também um ASA num momento de pico, saudável, digamos assim, a nível financeiro, a nível organizacional. Então foi um casamento perfeito, porque depois tínhamos uma equipa excelente, né? Daí então eu dizer que tive sorte de apanhar o ASA nessa boa altura. Nessa boa altura, então, consegui muitos títulos, 3 nacionais a nível do Girabola, depois 8 ou 9 títulos a nível de Supertaça e Taça de Angola, enfim. Tendo em conta o tempo que tive no ASA, tive mais títulos. Depois fui para o Petro e também consegui alguns títulos, porque apenas joguei 4 a 5 anos. E depois... Desististe? Não, desisti não, terminei a carreira e passei como... diretor, passar para cargos diretivos. Exato. É um crescimento, né, na verdade. Na gestão. Então, no cômputo geral, estou há mais tempo no Petro, mas apenas como jogador fiquei mais tempo no ASA e consegui muitos títulos nos 2 clubes. Muito bem. Voltando para o Girabola, já que estamos a falar de Girabola, podemos falar do nosso Girabola Nacional à vontade, não é? Com certeza. O Girabola atualmente tem tido muitas paragens, né? Entre dívidas com árbitros e um monte de companhias, conforme falámos há pouco tempo. Já não estamos naquela altura do pico em que as equipas tinham tantos fundos e conseguiam se manter. Como é que acha que está o estado do nosso futebol nacional e propriamente do Girabola? Bem, não está bem, com certeza não está bem, passa a redundância. Mas dizer que tudo isso também o desporto no geral, e em particular o futebol, tem sido vítima daquilo que está a acontecer a nível mundial. E em particular no nosso país, não é? Todas essas crises têm afetado e de que maneira o nosso desporto. E como já disse atrás também, que o nosso desporto não gera ou não receitas. E o grande desafio dos clubes é organizarem-se de ponto ou de maneiras que possam gerir receitas, porque cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais o governo, o Estado vai tirando as mãos daquilo que é apoio a nível financeiro nos clubes. Os clubes vão ter que sobreviver individualmente por aquilo que fazem. Pelas receitas que conseguem conquistar. Exatamente. Então este é o grande desafio hoje para os clubes. Será que isto está na base do disparo que o Petro de Luanda teve e que desde que disparou já não quer mais? Também, obviamente que ninguém quer declinar, mas o Petro teve uma disparada. Mesmo diante deste Girabola estar como está, o Petro foi e foi. Para a informação, para aquelas pessoas que não estão muito por dentro do desporto, em particular do futebol, a direção do Petro foi um tanto quanto cautelosa e inteligente, se posso usar este termo, que a partir de 2015, quando surgiu a primeira crise, aquela crise mundial que houve, muito antes da guerra, enfim, acautelou-se e preparou-se, não é, para um período que vinha, não é, tendo em conta aquela crise de 2015, então recuou, fez recuo estratégico, como se diz na gíria, e foi preparando-se para o que poderia acontecer. De tal forma que nesta altura está muito bem estabilizada. Se calhar por causa daquela antecedência de preparação. Exatamente, e hoje essas crises não afetam o clube, porque o clube já havia se preparado a partir desde 2015. Como disse, a direção foi um tanto quanto inteligente, já era esta direção, já era este presidente na altura, Tomás Faria é o nome do presidente, que já teve essa visão na altura. E hoje pode-se dizer que está um tanto quanto saudável, estabilizado, e daí então estar um pouco acima dos outros clubes. Está a colher aquilo que
plantou. um tanto quanto atrás. Olha, Malama Inácio, nós vamos continuar já com a nossa conversa, porque está a ser uma honra e um prazer enorme conversar consigo. Mas para você que está aí em casa, nós vamos para um curto intervalo. Você que nos está a acompanhar pelo YouTube, faça favor de subscrever agora mesmo. E se nos estiver a acompanhar pela sua telinha, é tempo para dar uma aguinha, beber uma aguinha, fazer um xixizinho e voltar. Não troque de posição, porque nós voltamos já para continuar a nossa conversa com este senhor dos desportos que já teve muitas conquistas mundiais e que hoje estamos aqui a dar o seu ponto de vista a nível do futebol e dos desportos como todo. Até já, não mude de posição porque nós voltamos a seguir. Pois é, voltamos para a nossa segunda e última parte, para a nossa conversa com Malamba Inácio, como é carinhosamente tratado. Ele que é gestor desportivo, e estávamos a falar do Girabola, mais propriamente do Petro de Luanda. Agora sim, deixando um pouquinho o Petro de Luanda, falando do 1º de agosto, que está a um passo para declarar a extinção do clube. Bem, é uma situação um tanto quanto difícil, complicada, até para nós que somos do Petro, né? O 1º de agosto é o nosso arquirrival. É o vosso maior concorrente, né? Exatamente, mas nós temos uma rivalidade sã. Exatamente. E a rivalidade com o 1º de agosto faz-nos bem também. Claro. Faz-nos faz crescer. Com que esmerem-se mais como profissionais. Com certeza, faz-nos crescer. Então, nós não olhamos com bons olhos uma suposta extinção do 1º de agosto. E não acredito que isso possa vir a acontecer, né? E por isso faço figas. Estou a torcer para que isso não aconteça. Porque, aliás, o desporto no geral, o desporto nacional, perde muito ou perderá muito caso o 1º de agosto esteja em extinção. Mas não acha que se o 1º de agosto definitivamente declarar extinção, os bons membros do 1º de agosto vão desfazer-se por outras equipas que podem manter-se firmes ainda e serem também essas maiores frentes do Petro de Luanda? Pode dar-se o caso de acontecer, mas estamos a falar de um clube super histórico, um clube que acarreta muitos títulos, né? Aliás, em algumas modalidades é o clube que mais títulos tem. E portanto, a sua extinção vai carregar muita coisa negativa, não é? Aliás, muitos, no que diz respeito à esfera social, muita gente vai perder o emprego. E não é bom, não é? Tendo em conta os dias de hoje, a realidade do nosso país, por aí. E por outro lado... Como muitos vão ser repescados. Mas a minoria, porque estamos a falar de um clube super eclético, que tem um montão de modalidades esportivas. E umas vastas equipas por trás de cada uma delas. Em cada modalidade, por aí, há 4, 5 escalões. E cada escalão leva 30 a 40 atletas. Portanto, 5 escalões vezes 30 vezes 40, imagina o número de atletas que depois fica caro. Não há clube suficiente para todos esses jogadores, todos esses atletas. Com certeza, 1/3 deles depois conseguem outros clubes, mas 3/3 deles ficam. Uns acabam por decretar fim de carreira, outros a emigrarem para outros sítios. Exatamente, outras. Mas não é só o 1º de agosto que encontra-se esse estado. Eu lembro-me que há dias estive a ler as notícias ou há tempos e soube que o Cabos Corte também está a passar por alguma situação do género ou que vai declarar a extinção do clube. Não me lembro agora da notícia como toda, né? Mas sei que houve alguma informação do género. Muitos clubes, aliás, já falei isso um pouco atrás, mas muitos clubes nessa altura estão com grandes dificuldades. Sim, financeiras. Como falamos, por causa da falta de receitas a serem geradas. Falamos do ASA, agora o 1º de agosto, o Cabos Corpo está a passar por algumas dificuldades. Outros clubes ainda com menor dimensão têm estado a passar essas dificuldades já por muito mais tempo. E cada ano que passa a situação vai estar tornando-se muito mais difícil. Portanto, como disse atrás, a situação é geral e coloca-nos numa posição muito preocupante e com receio e
se estamos a falar do 1º de agosto que está em via extinção, podemos falar também e pensar na extinção do desporto nacional. O que eu me ponho a refletir e a pensar, é normal a modalidade ou os desportos dependerem 100% do Estado? No nosso país, o conceito é esse, infelizmente. Já não é assim, né? Em países mais desenvolvidos já não é assim. Qual é que acha que, além desta criação de independência do Estado, qual é que acha que seja a solução para que não tenhamos o desporto nacional em extinção? Bem, os clubes espelharem-se um pouco naquilo que é a gestão e gerência do Pedro Luano, não é? Essa parte. Mas dizer que, como disse atrás, a direção do Pedro acautelou-se um pouco e preveniu-se um bocado e já desde 2015 que traçou uma estratégia para que pudesse então dar cobro a qualquer dificuldade financeira. Ainda falta muito, ainda estamos num trajeto, o trajeto ainda é longo, para que nós possamos então dizer que sim, estamos completamente estabilizados, estamos completamente dependentes, não é? Porque ainda dependemos, nesta altura, 70% daquilo que é o apoio da Sonangol e queremos cada vez mais diminuir esse apoio. Aliás, a Sonangol quer cada vez mais diminuir esse apoio para nós e queremos então tão rapidamente atingir os 50%. Não é? De diminuição de dependência. Para podermos então cobrir todas as nossas necessidades. Os clubes têm que começar a fazer isto, o desporto estará extinto. Infelizmente, essa extinção vê-se já de alguma forma, porque há algum tempo que Angola não está no Mundial. O que acha que falta realmente para Angola voltar ao Mundial? Este apoio financeiro que cada clube tem que cada vez mais ter, cada vez mais conquistar, porque já estamos a ver que não vamos esperar sempre do Estado. Daqui a pouco o Estado tira mesmo, larga definitivamente a mão, tira todo o apoio. Mas não é uma perda enorme para o Estado largar uma identidade como os desportos para a representação internacional ou mesmo nacional? Bem, perderá o país, não é? Mas... Olha, já agora, desculpa, já foi professor de língua portuguesa ou explicador de língua portuguesa. Quando é que é perda e quando é que é perca? É que eu estou sempre a fazer... Os dois termos estão corretos. Ah, está bem. Uma vez alguém mandou uma mensagem, você falou no programa, lamento a perca do seu pai, era perda. E eu agora fiquei assim confuso. Eu, se não estou em erro e... não estamos sempre certos e carecemos sempre de investigações. Os dois termos estão certos, dependendo da aplicação. Exatamente. Ok, então, prosseguindo. Como estava a dizer, que cada vez mais temos que, os clubes, né, têm que criar e procurar a forma de agora perdi-me um bocado, mas... de criar essa independência e fazer contribuições do pouco a pouco para... Já veio inclusive a público o camarada presidente dizendo que em quase todo o mundo o desporto gera receita e temos nós também aqui, os desportistas, cada vez mais procurar essas formas de gerar receitas para podermos então cada um andar com as suas próprias pernas, não é? Mas há muita coisa no país que, por exemplo, gera receita e eu acho que para gerar receita precisa de uma primeira aplicação. Não é? Aí eu acredito que também vamos dizer que o Estado já aplicou um tempo, mas é necessário fazer uma injeção para que depois haja formas de as pessoas terem como trabalhar e gerar essas receitas. Repara, essa injeção já foi feita. Desde há muito tempo que o Estado vem tentando a fazer essa injeção. Apoiando o desporto, desde sempre. Aliás, o desporto sempre foi apoiado pelo Estado. Os clubes é que têm que procurar a melhor política para poder chamar essas empresas ao seu favor, no sentido de fazerem parcerias, não é troca de influências, enfim, vender aquilo que é o produto da empresa e a empresa também, por sua parte, fazer o contrário, não é? Sabe-se que com o desporto leva muito rápido o nome de qualquer empresa mundial, uma equipe que neste momento
Petro que está a competir ao mais alto nível, a nível da África. Tem estado em todos os palcos da África, nos palcos mais importantes a nível do futebol, a nível do basquetebol, agora com a Bola. Isto porque o Petro tem estado afincado a vender o seu produto, a buscar mais patrocínios e empresas a apoiarem. Portanto, todos os outros têm que ir por este caminho. Eu acho bem, acho que realmente deve haver uma entrega e uma missão por parte dos clubes de buscarem, é como tudo, né? Temos que buscar os investidores. Tu podes ser uma mina de diamante, mas se não tiveres quem invista nisso para pôr máquinas a trabalharem, não há. E eu acho que realmente temos que estudar uma forma para levantar esta indústria, que é a indústria dos desportos, porque acaba por ser como a cultura, né? É o nosso cartão postal internacional. Quando formos falar de desporto, queremos levar as imagens do Petro de Luanda, de 1º de Agosto e muitos outros, para podermos nos apresentar. Penso que seja assim. Tal como na música, temos que levar aqui o fulana para ser os clubes têm que aproveitar os seus ativos, os seus maiores ativos, e os seus maiores ativos são os desportistas, são os atletas. Hoje em dia um atleta que esteja na alta, você tem que aproveitar com sessões publicitárias, enfim, levando o nome de várias empresas, várias instituições. Como gestor de desportivo e propriamente na área de marketing, que é a área que atua, acha que falta um pouquinho desta garra que o Petro de Luanda se calhar tem, e esta visão de que vamos apostar nos nossos produtos, buscar investidores além do esperar, por exemplo, no caso do 1º de Agosto, além do esperar das Forças Armadas, irmos buscar outras empresas, irmos buscar outros empresários, outros investidores. No caso do Cabos Corp, em vez de ficarem 100% dependentes do Bento Kangamba, buscar outras formas de criarem parcerias, apoios, patrocínios. Acha que está na base disso, esta falta de visão por parte dos gestores comerciais, de marketing destes clubes? É por aí o caminho, um dos caminhos, não é? É por aí, como disse atrás, é explorarem mais os seus ativos. Os clubes são os atletas, os principais ativos são os atletas, não é? Repara que, imagina o Petro, que é apoiado pela Sonangol. A Sonangol tem várias subsidiárias, não é? É assim que se diz. Como a Chevron, enfim, várias subsidiárias. Hoje em dia o Petro está a jogar ao mais alto nível, a nível da África. Repara, se colocarmos o nome de uma dessas subsidiárias na camisola do Petro. Mas eu acho que já vi, tem lá o Banco Bay. Por aí, o Banco Bay, passa a publicidade. Se colocarmos quem quiser que esteja na camisola do Petro, onde o Petro irá colocar-se em palcos da África e levar o nome da sua empresa para ser conhecida a nível da África, a nível do mundo. E acabam por ter também aqueles LEDs que ficam lá a girar nos estádios e companhia. Enfim, todo mundo passa logo a conhecer a tua empresa, o que gera a tua empresa e gera receitas, enfim, trocas de parcerias, enfim. É um dos caminhos com que os clubes têm que seguir. Acha que falta intercâmbio entre os clubes nacionais? Muito, falta união, principalmente isso, falta união entre os clubes. Isto é muito importante, principalmente nesta altura, numa altura em que há crise financeira, né? Os clubes tinham que ser mais unidos, o desporto tinha que ser mais unido, sentarem-se à mesma mesa para poder então traçar estratégias para dar asos ao cobro a esta déficit. Essa situação, este déficit que tem no momento, que atravessa o desporto nacional. Acha que os clubes devem olhar como rivais no campo e amigos fora do campo? Claro, os atletas já se comportam assim, são apenas rivais dentro do campo e são amigos, até porque são... Acabam por estar juntos depois na seleção nacional e outras coisas. Exatamente. Enfim, há irmãos, inclusive temos um caso agora, que há irmãos que são adversários de ocasião, mas são companheiros de profissão. Será que é o caso do Toyo Karanga ou os dois são do Já mesmo? foram os dois meus atletas, nossos atletas no Petro, e agora são adversários, porque um é do Sagrada Esperança e o outro é do Petro. O Karanga foi para o Sagrada Esperança e o Tó continua no Enfim, Petro. Houve uma cena, inclusive,
caricata, entre aspas, triste, entre aspas, por um lado, e por outro, feliz, porque a época passada houve a disputa destes dois clubes para aquilo que seria o campeão nacional do girabola, e um dos irmãos de um lado e o outro pelo outro lado. E eu, na altura, como dirigente do Petro, estava sempre habituado a receber a família toda para deles, apoiar os dois. Exato, no estádio, enfim, acomodá-los, enfim, quando os dois estavam no Petro. E continua, teve que haver uma divisão. Continuo a fazê-lo, porque o Tó Carneiro ainda continua lá, mas o outro está do outro lado. Do outro lado. Enfim, e conseguimos e pudemos fazer então uma entrevista, às vezes, nos encarregados de educação, onde o pai não conseguia responder, declarado vai estar. Eu disse, pá, eu já sou um campeão antes do jogo, já sou um campeão pelo facto dos dois estarem a disputar a final. E qualquer um dos que vencer, para mim é uma vitória. Por outro lado, pá, vamos ter aquele respeito de não festejar tanto, para não magoar um lado do outro. No final, e eu vi esta cena, um chorava tanto de alegria e o outro chorava de tristeza, né? Os dois abraçaram a chorar e foi uma cena muito gira, proporcionada pelo desporto. Enfim, dizer então que adversários no campo, mas fora do campo têm que ser unidos, têm que ser companheiros, todos os clubes, para poderem então alcançar o objetivo final, que é geral, né? Que é geral. O que acha que podemos fazer, além destas coisas todas, para salvar os clubes e o nosso desporto nacional? O que acha que podemos fazer para a implementação de maior desporto em Angola? Por exemplo, a aplicação do desporto em determinadas escolas como uma disciplina, uma unidade curricular. Não sei se é uma unidade curricular, mas uma disciplina, né? Porque eu lembro-me que quando fazia o ensino secundário tinha educação física, mas o desporto nele com as modalidades definidas, como futebol, basquetebol, voleibol, dentro do ensino académico. Sim, é verdade. Bom, na altura que também fiz até o pré-universitário, no PUNIV, ainda tivemos essas... Eu também ainda tive, lembrei-me agora. Lembro-me que aprendi o básico de voleibol, de atletismo, enfim, tudo no ensino pré-universitário, né? Claro que o futebol é mais... Jogar a bola é mais fácil porque logo aprende-se na rua, por aí além. Mas dizer que até hoje existe a cadeira de educação física, só que de uma forma muito deficiente a nível da educação, não é? Tenho escutado aí muito falar sobre isso, debruçarem sobre este assunto, que tinha que estar muito mais definido, os olhos tinham que estar muito mais postos ali, porque noutrora saíam dali os grandes atletas. Enfim, tínhamos aqui inclusive um instituto que era o INEF, onde gerou muitos grandes atletas, muitos grandes treinadores. Hoje continuam no nível que estava naquela altura. Portanto, o desporto escolar é muito importante, porque começa a partir daí o conhecimento, né, em qualquer menino daquilo que é o desporto, a base, enfim. E hoje o que vimos, a realidade hoje não é muito boa a nível da educação, o desporto a nível da educação, portanto é também um dos caminhos para poder então implementar isto. O que era mais difícil para si, marcar um golo ou dominar o nervo no campo? Bem, no meu caso era mais fácil marcar um golo, não é? Porque se calhar já nasci com um dom de jogar a bola, não é? E avançado, né? No futebol temos as posições, né? Eu era avançado e mais fácil conseguia chegar à baliza e marcar um golo. Já controlar às vezes a ansiedade, os nervos, enfim, as emoções é muito difícil, né? Mas à medida que vai sendo profissionalizado, aprendes, inclusive. Hoje em dia também já é uma área muito mais profissionalizada, né? Com o coaching desportivo.
Aliás, foi uma das cadeiras da minha licenciatura, o coaching desportivo, e que já temos um profissional para poder então ajudar o atleta, o desportista a conseguir controlar as suas emoções, puxar do desportista, ir à busca dos seus limites com maior facilidade. Se pudesse, o que mudaria no nosso desporto nacional? Nesta altura, quase tudo, né? Até porque, como disse atrás, não estamos bem e precisamos dar uma Repaginada. Exatamente, para podermos então alcançar, se calhar, chegar a níveis que nós lá atrás já conseguimos. Há pouco fizeste referência ao Mundial, no futebol. Como também ao CAN. O CAN das Nações, apesar do 4-4. Já marcamos presença em muitas competições africanas do CAN, e não digo só no futebol. Estou a falar no basquetebol, onde éramos os maiores papões, e nesta altura não estamos também a atravessar um bom momento. No handball, enfim, em várias modalidades por aí, e portanto precisamos, como disse esta taxa. Vamos crer que vai ficar tudo bem nisso. E vamos torcer para que as empresas olhem para o desporto como se calhar um cartão de visita para levarmos lá fora e apoiem. Mas eu agora gostava que deixasse um apelo a todos os jovens que sonham em ser grandes desportistas em variadas das modalidades, e também para as empresas para apoiarem e apoiarem esta causa ou esta entidade, esta categoria que eu acho que é muito importante para a nossa representação mundial. Para que nas empresas é um caminho que seguir, como disse atrás, hoje o desporto tem os atletas como os seus maiores ativos, né? E é muito fácil os clubes levarem qualquer nome de qualquer empresa a nível mundial, conhecimento a nível mundial, a nível africano. Então é uma forma das empresas poderem apoiar o desporto e, em troca, então, ganharem esta publicidade. Exatamente, é uma grande rigorosidade dentro daquilo que querem e claro, serem muito disciplinados dentro daquilo que é o seu sonho, não é? Porque não adianta sonhar depois não fazer valer naquilo que tu queres, não é? Porque todo mundo quer ou sonha algo, né? Eu tive um treinador que dizia, quando tu dizia, não, mas eu quis isso, também queria ter a lua, mas não basta crer, eu tenho que fazer para crer, para ter. Até porque acaba por ser uma das coisas e uma modalidade que acaba por retirar muitos jovens de caminhos obscuros ou caminhos que não são os mais fáceis de seguir para uma vida um pouquinho mais regrada e disciplinada. O desporto também serve para isso. O desporto também serve para isso. Autodisciplina, autoeduca. É uma escola de formação. Exatamente. Quando estás focado naquilo que são os teus objetivos dentro do desporto, por esquecer coisas que te levariam, se calhar, por maus caminhos. Então, eu tive essa sorte porque eu nasci no bairro Popular, ou no Neves Bendia, vulgo bairro Popular. Nasci e cresci lá. E muitos dos amigos que eu tinha, e se calhar até melhor do que o meu, não conseguiram se ingrar, porque depois emigraram para outros caminhos. Para outros caminhos, em que o futebol ou outras modalidades poderiam estar, se calhar, longe destas coisas ruins. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade e entrega aqui para a nossa conversa. Eu, na verdade, estou surpreso comigo mesmo, porque eu sou um desligado de futebol e consegui levar uma conversa a fluir sobre girabola, entender um pouquinho sobre o estado atual dos nossos desportos. Olha, Malamba Inácio, foi uma honra tê-lo aqui e um prazer enorme. Agradeço muito pela sua disponibilidade. Eu agradeço porque sempre que pudermos falar um bocado daquilo que é o desporto, um bocado passar daquilo que é a nossa experiência. Muito obrigado. Olha, parabéns já agora pela recente vitória do Petro de Luanda. Eu espero uma parte do que vier aí do prémio. Não, na verdade, ninguém é seguro do Petro. Essa foi boa e porque a hora da verdade você deve continuar aí super ligado no nosso canal. É só subscrever agora mesmo aqui no Lifestyle em Português. Se nos estiver a ver
correr pela sua telinha. Faça o favor de não mudar de posição, porque a nossa grelha de programação ainda tem muito para lhe oferecer. Até já, voltamos a estar juntos muito breve. Muito, muito, muito breve. Sabe que a missão continua a ser a mesma. Ame-se em primeiro lugar, porque só assim vai conseguir amar os outros. Paz e amor. Até lá.